Olá Mato Grosso, olá Brasil, olá Cuiabá. Programa Transportador começando agora, programa que tem tomado uma proporção muito legal aos nossos dias, convivendo aí para o transportador, para o trabalhador do transporte rodoviário, levando informação, detalhes da vida, da rotina, um programa legal, feito para você. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a LGPD. Vamos lá, não misturem não, hein? Estamos falando de LGPD. É a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma lei nova que está fazendo uma mudança de vida na parte do empresariado brasileiro, da pessoa física, da pessoa jurídica, mudança muito importante. Vamos falar também sobre mais um acidente nas obras ali do Distrito Industrial de Cuiabá, aonde por falta de identificação, mais um acidente que virou rotina. Acidente também, mais um acidente na Serra, no quilômetro 349, para não perder mesmo ali, como a gente sempre fala, que ali virou uma coisa constante. Então é muito importante a gente estar discutindo e cobrando isso daí. Esse é o nosso programa de hoje, tá? Nosso programa com matérias feitas para você. Agora vamos começar falando sobre a LGPD. Assista conosco aí. O que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Por que ela foi criada? O que muda para as empresas? O que as transportadoras devem fazer para se adaptar? A lei exige aumento na demanda por profissionais de TI? Todas essas perguntas serão respondidas a partir de agora. Criada em 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, é uma legislação que tem o objetivo de proteger a liberdade e a privacidade de consumidores e cidadãos. Ou seja, as empresas que coletam dados, dos seus clientes, elas têm que proteger esses dados, não pode deixar esses dados serem vazados de forma que essa pessoa fique exposta. Então, todo cadastro que é feito com dados do cliente, imagem do cliente, tem que ser protegido pela empresa que recolhe esses dados. Então, basicamente, a lei ela é uma lei que protege os nossos dados que podem ser expostos, vendidos. De repente, esses dados que eu não quero que ele seja exposto, de repente ele vai ser exposto aí para, vamos dizer assim, para uma outra empresa que de repente queira vender um produto para mim que eu não quero. Esses dados podem ser números de documentos como RG, CPF, PIS, endereço ou aqueles considerados pela lei como mais sensíveis. Por exemplo, origem racial ou étnica, filiação a organizações políticas ou religiosas, informações genéticas e de biometria ou de orientação sexual. Vale lembrar que essas características são coletadas de diversas maneiras hoje em dia. Por que a LGPD foi criada? Essa lei ela foi criada devido a esse fato de vazamento de dados, mas ela já existia em outros países, por exemplo, na Europa. Então foi baseado na lei europeia. Outro fator relevante é a perda financeira causada por ataques cibernéticos. No Brasil, a perda foi de 80 bilhões de reais em 2019, como informa o levantamento mais recente da União Internacional de Telecomunicações, ITU, na sigla em inglês, órgão da Organização das Nações Unidas. Mas o que muda para as empresas? Ela vai ter que criar uma forma de proteger esses dados, e também, para se adequar à lei, exige na lei que ela conceda ao cliente dela um consentimento. Por exemplo, se um indivíduo contrata um serviço de qualquer natureza e precisa fornecer informações pessoais para obtê-lo, será obrigatório justificar a necessidade disso. Fica vedado o uso de dados para outras finalidades, que não sejam as que foram acordadas, e o armazenamento de informações das quais as empresas não possam comprovar a necessidade. A lei garante aos clientes o direito de responsabilizar as empresas, caso seus dados sejam roubados por terceiros. Quem descumprir a lei pode ser multado em 50 milhões por infração ou em até 2% do faturamento. Vale ressaltar que as novas medidas englobam documentos em formato digital e também no papel. Então, a adaptação ela parte do treinamento dentro de seus atendentes, funcionários e também todas as pessoas que estão envolvidas no tratamento dos dados pessoais. Redigir um documento de consentimento. E toda vez que eu forneço meus dados, eu tenho que consentir com isso.
E em algumas situações, esses dados também, eles precisam ser anonimizados. O que seria isso? Eu vou pegar os dados do cliente, isso vai ser colocado de repente no sistema, mas para dificultar o vazamento desses dados, eles precisam ser anonimizados, ou seja, se de repente esse dado, por algum motivo, ele tiver um vazamento, ele não consiga pegar todos esses dados completos. De repente vai pegar lá um pedacinho do nome, um pedacinho do CPF, mas não vai conseguir montar ali, né, todas as informações do cliente. Então essa anonimização, no caso, né, vai ter que ser feito pelo sistema tecnológico, né, tecnologia da empresa, mas a empresa vai ter que pensar nisso para se adequar. É recomendável que a empresa faça um mapeamento e documentação dos dados que já possui e classifique essas informações. É importante, por exemplo, verificar se estão armazenados de maneira segura, se foram coletadas mediante consentimento e para qual finalidade. Além disso, aos funcionários que lidam com dados de pessoas e clientes devem assegurar o sigilo das informações, seguindo boas práticas de segurança da informação. Os sistemas tecnológicos, a tecnologia, ela já consegue fazer isso, né? Isso não é uma coisa muito difícil, né? Então, a tecnologia ela já existe, né, para poder fazer essa anonimização dos dados. Da empresa, ela vai ter que, de repente, fazer um treinamento, né, do seu pessoal, né, dos atendentes, entender a responsabilidade que ela tem, né, em cima desses dados, mas o investimento é mais um investimento mesmo no treinamento e no conhecimento da lei, né, que não seria uma coisa assim tão difícil de fazer, né. É lógico que isso vai demandar um tempo, né, porque a lei ela já está em vigor, ela já está valendo. Já teve até algumas empresas que já foram notificadas, né? Em Mato Grosso, por exemplo, o PROCON estadual multou uma empresa em mais de R$500 mil por obter de forma irregular a autorização de clientes para tratamento e uso de dados pessoais. A solicitação foi motivada pelo Ministério Público Estadual. Essa lei, gente, ela vai fazer uma mudança muito grande na vida da gente. Tem hora que você aí, quando você pega o teu computador, vai lá e clica para poder buscar uma informação. Você busca lá, vou ver uma máquina de lavar. Rapaz do céu, você clica, depois clicou, buscou a máquina de lavar, depois, amigo, aguenta. Toda hora você está recebendo no celular, via mensagem no WhatsApp, no Facebook, de informações de gente do Brasil inteiro te mandando, querendo vender a máquina de lavar. Estou citando como exemplo. Imagina, eu mesmo fui prova disso daí. Estava procurando lá para poder ver mudas de pé de banana, tá? Para poder plantar na minha chácara. Rapaz, cliquei e busquei informação. Fiquei quase uma semana recebendo informação disso daí. Agora, o que é isso? O pessoal pega a tua informação e fica vendendo. O dado seu, o teu endereço de e-mail, Facebook, isso daí vai acabar. Então é para isso que essa lei é muito importante. Eu acho que privacidade você tem que ter. Ou então aquela velha ligações de toda hora você está recebendo gente querendo te vender isso, vender aquilo. E chega, isso aí tem que acabar mesmo. Eu acho que chegou o limite. Mas tem que tomar cuidado. Você empresário, você pessoa física também, acompanhar e aprender sobre essa lei. Vamos para um breve intervalo e já voltamos.